e a Larissa Lene escrevemos um projeto para ler Paulo Gustavo, de 2024. Sabe aquela lei que foi colocada para incentivar a arte e a cultura nos municípios, também nos estados e no país? Pois então, nosso projeto era de literatura e propunha desenvolver a produção de texto entre os adolescentes das escolas do ensino médio. Então, ele foi realizado na Escola do Cedro, daqui do município do Paraibuna. A gente foi até lá, aí a gente também levou uma máquina de escrever. No começo, a Larissa falou um pouco sobre os livros que eu havia escrito. Vamos passando o mapa entre o mapa dos livros e também os livros nas mãos dos alunos, assim, que estavam assistindo. Depois de eu ter falado um pouco sobre como que a criatividade e, na verdade, principalmente a criação, ela deve ser trabalhada e aproveitada entre os humanos, uma coisa que não acontece com muita frequência no sistema educacional, infelizmente. A gente fez a leitura de um texto do Fernando Pessoa chamado Adeus, Seu Antônio, que tratava-se de uma carta escrita por uma mulher que observava da janela o movimento da rua toda que ela morava, inclusive o seu Antônio, que era um sujeito que ela gostava muito passar. Ela descreve, além dela descrever a rua, ela também fala um pouco sobre a situação dela, que ela é uma mulher tuberculosa, e que, afinal das contas, quando ela vê o seu Antônio, que nem deve saber que ela existe, nem deve lembrar dela, a proposta era discutir o eu lírico do texto, já que o Fernando Pessoa, sendo o autor, era um homem, e mais adiante a gente descobre que, bom, a voz do texto Adeus, Seu Antônio é uma mulher tuberculosa paraplégica que se encontrava nessa situação. E o texto, apesar de escrito em primeira pessoa, não comprometia o fato de que o Fernando Pessoa que é o autor, então logo o texto só pode estar falando sobre ele. Não. Porque a poesia, assim como as outras artes, mas especificamente a poesia, ela permite essa expressão, esse ser outro que não é você, imaginar e se colocar em corpos diferentes, não é mesmo? O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que finge que é a dor que devera sente. Mais adiante, então, a gente depois fez a leitura da poesia Clair de Lune, que foi um poema que serviu de inspiração para o terceiro movimento de uma das obras do músico, o Debussy. Então, depois de ter feito a leitura do poema Clair de Lune, também mostramos a música para os alunos, de como que a arte é alguma coisa, a poesia, que era a literatura, é uma coisa escrita em letras e que dependem de alguma linguagem e de algum idioma. E ela podia ser transpassada, por exemplo, para a música, que então é como se fosse a tal de uma linguagem universal, certo? Depois desse momento, então, a gente começou a dinâmica, que era o seguinte: a proposta no início, ela era que os alunos eles pudessem escutar músicas diferentes e cada um recebia um papel, e aí eles escutassem essas músicas e daí eles iam pressando nessas músicas, escrevendo textos no papel que eles tinham, escrevendo frases ou fazendo desenhos, e então eles iam trocando assim o papel entre eles, e no final você acabaria com um papel completamente diferente do que você tinha imaginado lá no início. No final a gente acabou escutando mesmo só o Clair de Lune, e foi ao som dessa música que os alunos fizeram os desenhos deles e tudo mais. Depois a proposta da dinâmica era que a partir do desenho que eles tinham encontrado naquele papel ali, eles pudessem desenvolver o texto deles, qualquer que fosse, pudesse ser uma frase, ou uma crônica, ou um mini conto, uma poesia, um trecho só, uma historinha, qualquer coisa que fosse. E por último, a gente tinha levado uma máquina de escrever do Mauro Campos, daqui de Paraibuna. Muito obrigada, Mauro, por essa gentileza sua. Aí a gente levou a máquina de escrever lá, e daí os alunos que queriam, eles puderam pegar e escrever assim, usar a máquina de escrever para passar o texto deles. E depois a gente colocou nas moldurinhas e foi feita então a exposição em algumas salas. Isso foi muito legal, gente. Foi muito legal mesmo, porque foi muito legal ver eles lá usando assim a máquina de escrever, e o jeito que como é que eles gostaram muito de usar a máquina. Eu gostei muito de usar a máquina de escrever. Produzir os textos autorais deles, depois ver eles na moldurinha. Foi muito legal. Então, foi mais ou menos assim.